Queridos irmãos e irmãs, celebramos nesta quinta-feira a solenidade de Corpus Christi. É a festa da Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que a comunidade é convidada a celebrar, porque a Eucaristia celebrada é a expressão mais profunda da unidade de uma comunidade cristã. E é Jesus que vem e se oferece em sacrifício. E onde há um sacrifício, há alguém que se doa e alguém que se aproveita dessa doação, deste sacrifício. Por isso, refletimos que Jesus é o dom do Pai para a humanidade. E quando recebermos este dom, através do seu sacrifício, nós recebemos a oferta de amor de Deus para reconciliar consigo novamente a humanidade. Por isso, procuremos nesta Eucaristia o símbolo principal desta realidade que é a Eucaristia em nossas vidas. Na primeira leitura, ouvimos que Melquisedeque oferece o pão e o vinho para Abraão. E no Evangelho, Jesus oferece o dom do pão abençoado e multiplicado para uma multidão de pessoas. No entanto, esse pão multiplicado foi a oferta de 5 pães que alguém teve a generosidade de ofertar. E na segunda leitura, São Paulo nos ensina que Jesus pegou o pão, partilhou e distribuiu aos seus discípulos. E entendemos esta ceia celebrada por Jesus é o símbolo do seu sacrifício. Então temos na primeira leitura o pão como oferta. Temos no Evangelho o pão como dom. E temos na segunda leitura o pão como sacrifício. Todos nós somos chamados a ofertar o pão a quem tem necessidade. A oferta feita de um coração aberto é agradável a Deus. Então, da mesma forma que Melquisedeque, rei de Salém, fez a sua oferta e Abraão devolveu com um dízimo, assim também somos chamados a ofertar o melhor que nós temos para Deus, para que assim possamos também receber das mãos providentes de Deus o que nós precisamos para nos alimentarmos, não somente fisicamente, mas também espiritualmente, como o alimento do amor, como o alimento da paz, como o alimento da alegria e outras realidades que Deus nos alimenta para que possamos encontrar alegria em Deus, de termos uma vida preenchida com a sua graça.
E também temos que olhar para a Eucaristia como o dom oferecido a Deus. É aquilo que nos mostra o Evangelho de hoje. Aquele que tinha 5 pães apresentou o dom a Deus, um presente. E quando nós apresentamos para Deus o pouco que nós temos, e por mais que tenhamos, sempre é pouco, Deus multiplicará. Como multiplicou os pães, todos ficaram fartos e ainda sobraram 12 cestos. Se cada um tivesse a abertura de coração para ofertar a Deus os dons que Ele mesmo nos concedeu, com toda certeza, ninguém passaria fome no mundo, nem a fome do alimento material, nem a fome do alimento espiritual de estar em comunhão com Deus. E na segunda leitura, a oferta como sacrifício. Jesus se faz alimento para alimentar os seus discípulos. Jesus faz-se alimento para alimentar a humanidade. Nossa vida precisa também ser alimento para alimentar a humanidade. E não existe passagem mais feliz nesta terra do que aquele que passa alimentando o irmão necessitado, alimentando com a partilha do alimento material, que muitas vezes é um sacrifício, porque se eu entender que eu tenho um pão e se eu comê-lo sozinho, eu vou ficar muito bem alimentado. Mas o meu irmão do lado, necessitado, pode morrer de fome. Mas se eu divido o pão, a metade para mim, a metade para ele, pode ser que nós dois estejamos alimentados e não morreremos de fome. Por isso é preciso entender o sinal do pão. Os evangelhos, principalmente o Evangelho de São João, nos apresenta vários sinais para demonstrar assim o pão como um sinal de alimento para nossa caminhada. Eu gosto muito de refletir os evangelhos, principalmente de São João, quando ele liga a água ao batismo, quando ele oferece para a samaritana uma água viva, e aquela mulher recebe essa água viva e se torna uma mulher totalmente transformada. Eu também acho interessante quando Jesus, através do Evangelho de São João, liga o cego à luz. Então aquele cego de nascença recebe a luz e começa a enxergar perfeitamente. Mas eu acho mais interessante quando no Evangelho a Eucaristia é ligada ao pão. Pão que alimenta, pão que dá força. E nós encontramos vários relatos na palavra de Deus que liga o pão como alimento que revigora as pessoas na sua caminhada. Lembramos a figura do pão
que Jesus multiplica para alimentar a multidão. Lembramos da figura do pão, onde aquele rico fazia banquete todos os dias e o pobre Lázaro desejava pelo menos as migalhas dos pães. Como também aquela mulher que pediu para que Jesus curasse a sua filha, e Jesus disse para ela que não era justo tirar o pão dos filhos para dar para os estrangeiros. E a mulher disse: os cachorrinhos comem pelo menos as migalhas que caem. E ainda outra realidade, o filho pródigo, quando ele quis voltar para casa arrependido, ele disse: na casa do meu pai tem muitos empregados, que tem o pão todos os dias em abundância. Levantar-me-ei e irei a ele. Como o próprio Jesus se apresenta como o pão da vida e ainda diz que ele é o trigo. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, não se tornar pão, ele ficará só. Mas se morrer, multiplicará a vida, terá vida plena e em abundância. E ainda podemos ligar o pão ao alimento que mata a fome. Por isso Jesus vai dizer: quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá a vida eterna, terá a vida em si mesmo. Ou seja, o pão é o alimento do viajante. Durante toda a caminhada pelo deserto, Deus providenciou para o povo o maná, o pão que sustentou a caminhada do povo até chegar à terra prometida. O pão é o alimento que nos dará força para atravessarmos também esse deserto da vida, com os seus perigos, com as suas dificuldades, com as suas barreiras a serem transpostas, para podermos um dia chegar na terra prometida, que é o céu. E temos o pão ainda como símbolo da comunhão. No momento que nós comungamos a Eucaristia, nós entramos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. É muito importante entendermos esse sinal que é o pão transubstanciado em Eucaristia, em ação de graças, que alimenta a nossa fé. Agora, quando não vivemos a comunhão, embora comungamos a Eucaristia, alguma coisa está errada e precisamos urgentemente buscarmos a conversão do nosso coração. Esse sinal do pão, ele fica mais forte quando lembramos que antigamente a família sentava-se ao redor da mesa e o pai ou a mãe partilhava o pão e dava um pedaço para cada um e todos ficavam alimentados. Hoje temos os pãezinhos individuais, como por exemplo o pãozinho francês. Cada um pega o seu pão, cada um vai comer o seu pão no seu cantinho, ou na frente da televisão, ou na frente do videogame, ou na internet, ou no celular. Isso não cria comunhão. E o que devemos refletir é se de fato também em nossas comunidades paroquiais, nas nossas pastorais, nós temos tido um único pão e estejamos dividindo
para se criar comunhão. Prestemos atenção que diz São Paulo na carta aos Coríntios: no meio de vós há muitos doentes e enfraquecidos, porque têm comido indignamente a Eucaristia. Quando ele fala isso, é quando nós não estamos em comunhão com Deus e nem em comunhão com os nossos irmãos. E se nós não estamos em comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos, estamos em pecado. E ele vai dizer o perigo de estarmos comungando a nossa própria condenação. Por isso, quinta-feira, Corpus Christi, é dia de festejarmos a Eucaristia, mas também é dia de fazermos um profundo exame de consciência se a Eucaristia que eu estou comungando está me conduzindo a uma experiência de ação de graças, uma experiência de salvação, uma experiência de eu adentrar a terra prometida, para que possamos assim vivermos a eternidade com Deus, depois de nos alimentarmos na caminhada desse deserto que é a vida, com este alimento salutar que é a Eucaristia. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.